Boa tarde. Vamos dar início à terceira aula prática de SIG em Gestão de Recursos Naturais e esta aula vai continuar a mostrar como é que podemos utilizar as ferramentas de análise em modelos raster e análise espacial para fazer este tipo de estudo. Vamos continuar a trabalhar sobre o Parque Natural do Alvão e dar continuação à aula anterior. Portanto, isso na aula anterior fomos calcular qual seria o efeito da proximidade e do declive à ação humana, ou seja, em que medida é que a proximidade da margem da estrada e o pouco declive fazem com que ou favorecem a ação humana. Agora vamos fazer um exercício onde queremos saber quais são as características preferenciais de uma determinada espécie animal ou vegetal em função de parâmetros antrópicos, morfológicos e de tipo de uso e ocupação do solo. Portanto, estradas, altitude, declive, exposição, tipo de uso e ocupação do solo. Uma vez que não conhecemos qual é a preferência da espécie, temos que começar por desenhar um esquema de amostragem que nos permita ir ao campo, ver se encontramos essa espécie e depois caracterizar os locais onde a encontramos. Para isso, vamos criar um esquema de amostragem e em ArcGIS esse esquema tem que ser baseado num ficheiro binário e vamos utilizar a Core Inland Cover, a CLC06, para guiar a criação do ficheiro de amostragem. Assim, vamos criar um campo novo na Core Inland 06 Shapefile. Esse campo será binário, com a designação amostragem, e vamos preenchê-lo com o valor 1 em todos os tipos de uso e ocupação do solo vegetal, uma vez que estamos à procura de uma espécie vegetal ou de uma espécie animal que vive associada a vegetais. Vamos dizer que para zonas de água, estruturas humanas ou inertes, vale 0. Portanto, criamos um ficheiro binário e a seguir preenchemos a tabela de atributos e convertemos esse ficheiro através de uma técnica de conversão de modelos raster do formato vetorial para o formato matricial binário. Introduzimos o nome da shapefile, introduzimos a designação do campo que vai guiar a passagem de vetorial a matricial, definimos qual é o nome de saída e a pasta de saída, uma vez que é uma grelha, vai para a pasta das grids, definimos a dimensão da célula e abrimos a opção Environments para voltar a dizer que a dimensão da célula é de 25 metros. E fica criado um ficheiro binário, onde a verde temos todas as zonas com vegetação, onde hipoteticamente podemos encontrar a espécie, e a azul, concretamente a albufeira de Lamas-Dolo, onde não vamos encontrar a espécie. Utilizando uma técnica de geoestatística, ou associada à ferramenta de geoestatística, vamos criar um esquema de amostragem. Dizemos que vai ser sobre a CLC06 binária, da amostragem. Vamos utilizar 45 parcelas. Porquê 45? Porque 30 é o número mágico que faz estabilizar a variância e vamos deixar que em pelo menos 15 nós não encontremos a espécie de que estamos à procura, e uma vez que este esquema vai ser uma shapefile, vai para a pasta das shapes e vai designar-se por amostragem. Fica criado um ficheiro de amostragem aleatória sobre a carta de uso e ocupação do solo. Este ficheiro é convertido num SIG de campo, por exemplo, através do ArcPad, é instalado num receptor GPS com ArcPad, vamos ao campo e, durante a navegação, utilizamos o GPS para encontrar as parcelas e vamos preenchendo a tabela de atributos. A presença é um campo binário, ou há ou não há, ou verifica ou não verifica a presença da espécie, e a abundância, que varia de 0, quando não está presente, a 1, muito pouco abundante, a 5, muito abundante. Portanto, 1 é o menos abundante, 5 é o mais abundante. Marcamos a tabela de atributos, voltamos ao gabinete, atualizamos novamente o nosso projeto SIG com o esquema de amostragem e fazemos a representação gráfica desta shapefile utilizando a abundância como campo guia. E, se nos lembrarmos das aulas anteriores, podemos ver que a maior parte das ocorrências se verifica na zona mais alta do Parque Natural do Alvão e na zona caracterizada por apresentar vegetação rasteira ou arbustiva. Fase seguinte, atualizar o ficheiro de amostragem, mas agora com características antrópicas, distância à rede viária, características inerentes
há uso e ocupação do solo e à rede hidrológica e características referentes à morfologia do terreno. Portanto, vamos utilizar uma ferramenta associada ao Spatial Analysis Tools, Extract Multivalues to Point. Portanto, vamos pedir ao sistema que pegue em cada um destes pontos de amostra o intercept em cada um destes rasters e crie uma tabela ou atualize a tabela de atributos colocando o valor de cada uma das variáveis para cada um daqueles pontos. Portanto, fica criada uma matriz com todas as características de todos os pontos, independentemente de terem ou não terem verificado a ocorrência da espécie. Exportamos para o formato DBF, abrimos com o Excel, copiamos a matriz original para podermos eliminar os registros onde não se verificou a ocorrência da espécie e agora vamos caracterizar cada uma das variáveis em função da abundância. Podemos ver que, por exemplo, em relação à distância à rede viária, quanto mais nos afastamos da rede viária, maior é a abundância. Isto quer dizer que a ação antrópica faz-se sentir. Indivíduos muito próximos da estrada são pouco abundantes, indivíduos longe da estrada são cada vez mais abundantes. Já relativamente à rede hidrográfica, não se nota nenhuma tendência nítida. Tanto faz que estejamos perto como longe da rede hidrográfica e verifica-se sempre uma abundância aleatória. Já relativamente ao tipo de uso e ocupação do solo, podemos verificar que em culturas temporárias e agrícolas ou em florestas resinosas não ocorreu a espécie, portanto não há abundância. Em florestas abertas ocorreram 3 parcelas, em florestas mistas ocorreu uma parcela e depois o grosso das parcelas, portanto a maior parte das parcelas, ocorreu em zonas de vegetação herbácea natural ou vegetação esparsa. Relativamente às características morfológicas, relativamente à altitude, podemos ver aqui um efeito parabólico, ou seja, à medida que vamos subindo, vai aumentando a abundância da espécie, mas a partir de determinada altitude, essa abundância volta a decrescer com o aumento da altitude ou aumenta se voltarmos a descer. Isto quer dizer que até aproximadamente 700 metros não ocorre a espécie, de 700 a 1100 a espécie tem uma abundância crescente e depois de 1100 a 1500 volta a ter uma abundância reduzida. Isto quer dizer que vamos ter aqui um efeito de curva. Relativamente à exposição e ao declive, não se nota nenhuma tendência nítida. Portanto, independentemente da exposição, a abundância é máxima ou mínima e relativamente aos declives, a abundância também é máxima ou mínima. Assim, vamos considerar apenas 3 classes: a distância à rede hidrográfica, a distância à rede viária, altitude, exposição e declive. Vamos considerar 5 níveis e vamos ver qual é o valor médio de cada uma destas variáveis relativamente à abundância. Podemos ver que, relativamente à distância à rede viária, aumenta, à medida que vai aumentando a distância, vai aumentando a abundância. Temos aqui uma situação um bocado dúbia. Relativamente à rede hidrográfica, não há um parâmetro distinto, portanto, vai aumentando, de repente decresce substancialmente, enquanto aqui é um decréscimo suave, aqui é um decréscimo substancial. Relativamente à altitude, aumenta, decresce, volta a aumentar. Quanto à exposição e ao declive, não há qualquer tipo de relação. Se agora convertermos estes 5 níveis apenas em 3 níveis, podemos verificar que, à medida que aumenta a distância à rede viária, aumenta a abundância. Relativamente à rede hidrográfica, aumenta e diminui, portanto não há aqui uma tendência nítida. Relativamente à altitude, temos uma situação de faixa, aumenta e decresce, enquanto para a rede hidrográfica não podemos utilizar essa faixa porque à mesma distância do rio não podemos ter simultaneamente muito e pouco. Já em termos de altitude, uma vez que esta altitude é sempre crescente, podemos fazer o efeito de faixa. Quanto à exposição e ao declive, não vamos considerar. Portanto, considerando apenas 3 variáveis, distância à rede viária, altitude e carta de uso e ocupação do solo,
vamos considerar que até 150 metros da rede viária é baixa a probabilidade de encontrarmos os indivíduos, de 150 a 450 é média e acima dos 450 é elevada. Relativamente à altitude, até aos 107 metros não encontramos a espécie, dos 700 aos 900 é baixa a probabilidade de encontrar, na faixa dos 900 aos 950 é média, na faixa dos 1050 aos 1200 é máxima e acima dos 1200 volta a ser média. Quanto às questões de uso e ocupação do solo, vamos ponderar a frequência e atribuir um código. 1 para as situações menos frequentes, 2 para as intermédias, 3 para as situações máximas. Portanto, com base nestas 3 tabelas, vamos, utilizando ferramentas do Spatial Analysis Tools, reclassificar, por exemplo, a carta de uso e ocupação do solo, a Core Inland Cover, em formato raster. Não se esqueçam que só os rasters é que podem ser reclassificados. Abrimos a ferramenta, o Reclassify, definimos os intervalos, atribuímos os novos códigos, gravamos na pasta das grids usando o sufixo R2, para não nos perdermos depois na fase dos cálculos, e criamos a carta de probabilidade de ocorrência da espécie em função do tipo de uso do solo, da ocupação do solo. E podemos ver que na zona 3 estão as maiores ou mais frequentes abundâncias. Fazemos o mesmo para a distância à rede viária, vamos reclassificar o raster da distância em função dos novos códigos e vamos fazer o mesmo para a altitude. Uma vez que temos já os nossos 3 ficheiros raster devidamente reclassificados, vamos então passar à associação destes 3 rasters. Reparem, na resolução do exercício anterior, na aula 2, usámos uma abordagem booleana, ou havia ou não havia. E para resolver o problema, multiplicámos todos os ficheiros, de modo a que apenas a multiplicação 1, ou seja, presença, daria o resultado 1. Agora temos 3 variáveis codificadas em 3 níveis cada um. Se fizéssemos uma adição simples, tal e qual como na aula anterior, iríamos obter o mesmo resultado, por exemplo 3, mas à custa de diferentes combinações. Reparem que este 3 significa que qualquer uma das variáveis está presente na condição de mínimo, e este 3 resulta de uma combinação em que apenas a variável uso e ocupação do solo está presente no seu máximo, mas nenhuma das outras se verifica. Portanto, estas adições simples não permitem obter resultados explicativos. Então vamos utilizar uma ferramenta de recurso que é ponderar a nossa adição. Vamos atribuir o ponderador 1 à altitude e continuaremos a ter 0, 1, 2, 3 dentro da variável altitude. Vamos multiplicar a distância à rede viária por 10, de modo a que os códigos deixem de ser 1, 2, 3 e passem a ser 10, 20, 30. E vamos multiplicar por 100 a carta de uso e ocupação do solo, de modo a que os códigos passem a ser 100, 200, 300. Se voltarmos ao exemplo anterior, agora podemos ver que quando qualquer uma das variáveis está no valor mínimo, o resultado é 101. Quando apenas 2 estão presentes, uma no mínimo e uma no intermédio, o resultado é 120. E quando está apenas presente uma delas ao máximo, o resultado é 300. No entanto, estes valores não devem ser lidos, como estávamos a dizer, 100, 101, 300. Vamos ver concretamente. Aplicamos a ferramenta Raster Calculator, duplo clique em cima da altitude, clique simples em mais, escrevemos 10, multiplicar pela distância à rede viária, mais, escrevemos 100, multiplicar pela carta do uso e ocupação do solo, vamos dizer que o resultado vai para a pasta das grelhas e que se vai chamar resultado R2, com o mesmo sufixo, e agora vamos voltar ao resultado. Portanto, em vez de lermos 10, 11, 123 ou 333, aquilo que devemos ler é 10, verifica apenas a condição da distância mínima à rede viária, portanto, as outras 2 condições, altitude e carta de uso e ocupação do solo, não estão presentes.
verifica o mínimo da distância à rede viária e o mínimo da altitude, não verifica a altitude. 1, 2, 3, verifica o mínimo relativamente à distância à rede viária, o intermédio relativamente à altitude e o máximo relativamente à ocupação do solo. E o 333 verifica em simultâneo todas as condições ao máximo. Portanto, esta seria a situação ideal. E aqui temos o resultado da adição ponderada. verifica todas as condições ao mínimo, 333 verifica todas as condições ao máximo. E desta forma ficamos a ver que o mais provável era encontrarmos os indivíduos nesta zona. Esta, apesar de ter altitude e distância à rede viária, não verifica o tipo de uso e ocupação do solo. E reparem que nestas zonas intermédias também não se verifica a abundância. E aqui não se verifica, nas zonas a vermelho, que estão para além da escala, não se verifica nenhuma das condições. Portanto, este foi mais um exercício ilustrativo da aplicação das técnicas de análise em modelos raster e análise espacial. Sugerimos, pois, que resolvam este exercício e que se familiarizem com estas técnicas. Muito obrigado pela atenção e até à próxima aula.